por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Investidor em Foco no ar, nesta quarta-feira, dia 3 de fevereiro de 2021. Bem-vindas e bem-vindos ao episódio de hoje, que a gente dá sequência aos nossos papos com gestores externos, parceiros aqui do Itaú, para entender como eles estão vendo esse mercado tão dinâmico e como deve ser 2021 nessa indústria de fundos de investimento. Fica aí que a gente já chama o convidado de hoje. Antes, deixa eu cumprimentar o Kleber. Como está você em mais uma manhã de muito calor aqui em São Paulo, hein, Kleber? Bom dia, Rê. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? O dia tá super quente mais uma vez aqui, esperando a chuva da tarde também, né? Mas essa chuva não adianta, Kleber. Ela só serve para esquentar mais ainda. Não pede essa chuva. Pede queda de temperatura. Não, é verdade, mas pelo menos a gente tem aqui um super convidado que a gente já estava há muito tempo esperando, né? Um baita de um parceiro que você vai anunciar agora pra gente, né? Pois é, gente. A gente já teve conversas aqui com gestoras de fundos de investimento que não são do Itaú. A gente falou com vocês que traria essa sequência de conversas para ver também como pensam essas gestoras, e as nossas equipes vocês já conhecem um pouco mais. E hoje o nosso papo é com o José Rocha, que é sócio fundador e gestor da Dália Capital, uma das parceiras da área de Fund of Funds do Itaú, que vocês também já conheceram por aqui também. José, muito prazer ter você aqui, seja bem-vindo ao nosso podcast, tudo bem? Tudo ótimo, obrigado pelo convite, Renata, obrigado pelo convite, Kleber, obrigado, Itaú. Um privilégio enorme poder estar aqui hoje falando com vocês. A gente agradece. Privilégio é nosso, José. Bom, a gente quer ouvir muita coisa de vocês, entender muito como é o pensamento de vocês para a indústria, para o cenário econômico também. A gente tem tido gratas surpresas nessas conversas e queria começar mirando 2021, entendendo de você que cenário vocês estão vendo para o ano, tanto pensando em Brasil como no cenário global. Legal, vamos que vamos. A gente vê o mundo com 3 forças deflacionárias que são muito fortes, que empurram a inflação para baixo: dívida, demografia e tecnologia. Por que dívida empurra a inflação para baixo? Porque quando as pessoas, governos e famílias têm dívidas altas, fica difícil para eles tomarem novas dívidas. Por causa disso tem menos crescimento e por causa disso menos inflação. O segundo ponto é a questão de demografia. Por que demografia empurra a inflação para baixo? Porque sociedades que estão envelhecendo, a gente já vê isso de uma forma mais avançada na Europa e no Japão, eles acabam tendo menos propensão a consumo. Menos consumo, menos PIB, menos inflação. E a terceira força deflacionária é a questão de tecnologia. Nesse ponto, vale a pena a gente gastar um pouquinho mais de tempo. Por quê? A gente vê um debate que é muito rico e profundo, principalmente pela perspectiva das empresas. Mercado Livre, Magazine Luiza, está todo mundo ali competindo dentro de uma determinada plataforma que o preço é transparente para todo mundo, e isso claramente empurra os preços para baixo. E esse debate está certo, é correto. Mas a gente acha que tem um negócio maior que roda por trás disso, que é pouco falado, que é a lei de Moore. O Gordon Moore, ele foi o fundador da Intel. Em 1965, ele fez uma previsão que acabou ficando muito famosa. Ele previu que, periodicamente, a velocidade de processamento dos computadores ia dobrar. E de lá para cá, nos últimos 50 anos, essa previsão se mostrou correta. Nos últimos 50 anos, a cada 18 meses aproximadamente, a velocidade de processamento dos computadores dobrou. Por quê? Basicamente, eles pegam um chip de computador, usam esse chip para fazer um chip melhor e assim por diante, ficam repetindo esse processo o tempo todo. Gente, esse negócio é muito forte, é uma força bizarra que empurra a inflação para baixo. Por quê? Porque se você para refletir, nos próximos 18 meses,
a velocidade de processamento dos computadores vai aumentar ao mesmo tanto que aumentou nos últimos 50 anos. É até difícil de você calcular o tamanho dessa força. Quando a gente vê coisas do tipo... um negócio bizarro, muito doido para pensar nisso, né? Quando você vê coisas do tipo, por exemplo, drone fazendo entrega de pizza, é uma aposta na lei de Moore. Quando você vê carro autônomo que dirige sem motorista, dentro de 3 a 5 anos a gente vai ver isso acontecendo no Brasil e nos Estados Unidos, tá? É uma aposta na lei de Moore. Ou se, recentemente, o Elon Musk, numa apresentação da Neuralink, tentando estabelecer uma conexão entre o cérebro das pessoas e os computadores, hoje parece uma ficção científica longínqua, mas no final do dia, o que ele está apostando? Ele aposta que, com o passar do tempo, a velocidade de processamento dos computadores vai aumentar de tal forma que isso vai ser possível. Essa é uma força que empurra a inflação para baixo tremenda. E, quando você tem forças deflacionárias que são tão fortes, você precisa de estímulos do outro lado para causar um balanço, um equilíbrio igualmente forte. Então, se você pega e faz uma recapitulação do que foi política econômica no mundo de 2008 até hoje, o que aconteceu? Em 2008, teve a crise lá nos Estados Unidos. Aí o presidente do Banco Central deles, o Bernanke, na época, o que ele fez? Botou o juro zero e começou a comprar ativo pra caramba. Veio a Janet Yellen, que sucessora dele, e atual secretária do Tesouro americano, pegou e fez a mesma coisa. O Draghi lá na Europa e o Kuroda no Japão, os caras inventaram até juro negativo. E mesmo assim, quando você pega e calcula a inflação das principais regiões do mundo de 2008 até 2020, foi abaixo da meta. Foi muito abaixo da meta. O que isso quer dizer? Eles tinham que ter feito mais. Não foi o suficiente. E, apesar do que eles fizeram ter sido correto e ter ajudado as pessoas, as empresas e os países, tem um problema na forma como eles fizeram. Da forma como eles fizeram, ajudava mais o cara que tem mais grana do que o cara que tem menos grana. Isso daí gera desigualdade. E desigualdade gera raiva. Então, quando a gente aqui na Dália começa a ver coisas do tipo Primavera Árabe, ou coletes amarelos na França, ou recentemente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, as pessoas indo para a rua protestar contra o assassinato brutal do George Floyd, na nossa opinião, isso daí são sintomas de uma sociedade que está insatisfeita com a desigualdade. E quando as pessoas estão insatisfeitas, elas começam a votar diferente. A gente já viu isso acontecer em alguma das principais eleições recentes no mundo todo. E quando eles votam diferente, quando as pessoas votam diferente, muda o mix de política econômica no mundo. Você sai de um negócio que é só monetário, que é juros zero e compra de ativo, e você passa a ter fiscal. O que é fiscal? Os governos gastam pra caramba. Cada lugar chama isso de um jeito. Tem gente que chama isso de dinheiro helicóptero, dinheiro de helicóptero. O Tesouro americano pega e manda um cheque para todas as pessoas que são elegíveis nos Estados Unidos a troco de nada. Tem gente que chama isso de renda básica universal, que é uma espécie de Bolsa Família a nível mundial. Tem gente que chama isso de MMT, teoria moderna do dinheiro. Já começou, tá? Assim, se você pegar e olhar os gastos dos governos americanos em 2020, 2021, são os maiores gastos dos últimos 50 anos. Isso muda tudo. Por quê? Como é que os governos fazem para financiar todos esses gastos? Eles imprimem dinheiro. E imprimir dinheiro tem consequências. O que acontece quando o Tesouro americano pega e começa a imprimir dinheiro? A bolsa deles tem a tendência de se valorizar. Por sinal, não para de fazer uma máxima atrás da outra, tá? Exatamente. Uma das razões que a gente acha, Kleber, é por causa disso. Estão imprimindo dinheiro. E a moeda deles, o dólar, por causa disso, tem a tendência de se desvalorizar, de ficar mais fraca. Só que os Estados Unidos não é uma ilha. Com uma determinada diferença de tempo, um pouco depois, as outras regiões começam a copiar. O que acontece quando a Europa começa a imprimir dinheiro? A bolsa deles sobe, a moeda deles, o euro, tem a tendência de se desvalorizar. A China vai lá, faz a mesma coisa.
corta juros, expande crédito, corta compulsório, a bolsa dele sobe, a moeda dele tem a tendência de se desvalorizar. E, no caso da China, commodities metálicas, tipo... Oi, Cléber. Deixa eu aproveitar exatamente esse ponto que você está, que é uma coisa que a gente tem muita preocupação aqui, e que você está exatamente no cerne da questão que a gente tem discutido bastante, que é assim, aonde que você enxerga, então, exatamente tudo que você está falando, Estados Unidos, China, e depois você pode até estender para o Brasil também, aonde que você enxerga os principais riscos, as principais percepções que vocês têm nessa linha de tudo que você está apresentando agora, daqui para frente? Perfeito. Deixa eu só... Beleza, eu vou abordar isso daí, tanto no Brasil quanto lá fora, o que a gente vê de riscos, mas só para fechar, quando a China faz estímulo, commodities metálicas sobem. E quando você pega e soma todas essas políticas econômicas do mundo, qual que é a resultante? A Bolsa dos Estados Unidos sobe, a Bolsa da Europa sobe, a Bolsa da China sobe, e as moedas ficam empurra para lá ou empurra para cá, elas não vão muito a lugar nenhum. Essa visão sobre o mundo está refletida aqui nos fundos da Dália, no Dália Total Return, no Dália Global e, de uma forma indireta, no Dália Ações. A gente está comprado em bolsa no Brasil, bolsa nos Estados Unidos, bolsa na Ásia, bolsa na Europa, comprado em ativos reais como NTNB, ouro e cobre, e comprado em moeda forte, majoritariamente o dólar norte-americano. Sobre riscos. A gente vê do lado externo tem um risco óbvio que vale para tudo. O principal risco que a gente tem, que a gente vê, é a questão do coronavírus ainda. Tá? Graças a Deus, teve uma notícia gloriosa aí no ano passado das vacinas. Legal. E a vacinação já está relativamente avançada em alguns países, como Israel, e todos os sinais são de que a vacina funciona. Então, essa é uma notícia muito boa, graças a Deus. A gente voltar a ter uma vida normal é o mais importante de tudo. Fora isso, lá fora, você monitorar a mentalidade das políticas econômicas dos países desenvolvidos. A gente acha que depois de tanto sofrimento, ano passado foi a pior crise, talvez desde 1929, os governos vão ficar fazendo muito estímulo por muito tempo. Se eles tiverem que errar entre dar mais estímulo e dar menos estímulo, a gente acha que eles estão com a mentalidade correta, eles vão dar mais estímulo. Do lado brasileiro, o nosso principal receio é tensão social. A gente tem muita gente desempregada, é uma tragédia isso. Quem está desempregado tem pressa. A gente gostaria que, por mais que tenha sido um asteroide que atingiu o mundo todo, e atingiu aqui o nosso povo também, quem está desempregado quer arrumar emprego logo. Então, a gente gostaria que a economia retomasse o mais rápido possível para poder resolver essa situação aí, que é muito chata, né? Ter tanta gente desempregada. Então, esse é o nosso principal receio pelo lado interno do Brasil. José, que legal ouvir de você essa preocupação com esse lado social e os impactos todos que a economia tem nele quando vocês analisam os mercados e quando vocês decidem como agir dentro dos fundos de vocês. É muito legal porque é uma coisa ela não anda descolada da outra, né? É impossível olhar só mercado, é impossível olhar indicador de forma somente numérica. A gente fala muito aqui sobre o impacto que o desemprego tem na economia. Exato, e é legal ouvir isso de você, porque não é só um número de criação de emprego positivo contra um percentual recorde de desemprego. É um monte de gente precisando sustentar sua família, né? É muito além disso que a gente está falando, né? O mais importante são as pessoas. Tem um monte de pai de família aí que, sofreu pra burro no ano passado, que ainda tá procurando se recolocar. Com certeza. Não, queria resolver isso. Com certeza. E aproveitando essa discussão, eu queria falar com você sobre uma mudança recente que a gente teve, que foi nas presidências da Câmara e do Senado essa semana. O governo conseguiu colocar os seus candidatos na presidência, tanto da Câmara como do Senado, e tem a intenção de aprovar reformas.
E aí você falou muito da questão fiscal, da questão de estímulos e desse lado mais social que depende de algumas dessas questões terem um andamento ou outro, ou seja, tudo depende de a economia voltar a se recuperar, a andar para o lado positivo, para que a gente consiga um impacto positivo nesses outros lados. Qual é a expectativa que vocês estão tendo em relação a isso? De fato, a gente deve ter reformas que beneficiem não só interesses específicos, mas interesses da população como um geral para que a economia ande, de fato? A gente acredita que sim. Uma das coisas que chamou muito a nossa atenção ao longo dos últimos meses naturalmente, o Brasil tem pressa na questão de reformas. A gente precisa fazer um monte de coisa para melhorar aqui o país. Mas você tem que levar em consideração as circunstâncias. De novo, assim, nunca falamos tantas vezes nunca no ano passado. Nunca ficamos o mundo 9 meses em casa. Nunca a Bolsa caiu tão rápido quanto caiu em março do ano passado. Nunca houve uma resposta, um estímulo dos principais países envolvidos da magnitude que foi feito. As circunstâncias foram muito adversas. Mesmo assim, você viu coisas do tipo lei do saneamento sendo aprovada no Congresso, a lei da Telecom sendo aprovada do Congresso, sendo encaminhado em primeira fase, primeiro turno, coisas do tipo lei do gás, venda de refinaria por parte da Petrobras e até mesmo independência do Banco Central já foi voltada em uma das casas lá. Então, às vezes, a gente quer sempre que seja mais, mas, dadas as circunstâncias, aconteceu uma tragédia. Até que aprovaram algumas coisas, andou. Só que tinha problemas emergenciais. Quando você tem problemas emergenciais, você tem que cuidar deles primeiro. Agora, com esses sinais, e o sinal que a população deu na eleição municipal do ano passado, o que a gente acha que acontece? Quando a questão do coronavírus foi embora, o Congresso vai poder focar em outras coisas que vão ser mais importantes do que a questão de saúde pública. Então, nesse momento, a gente espera, a gente torce para que o Brasil acelere as reformas que continuaram sendo feitas, mais devagar do que a gente gostaria, mas que foram feitas. A gente acha que acelera. A eleição nas duas casas ontem dá uma pontinha, vai nessa direção na nossa cabeça, tá? Legal. Muito bom, Zé. E falando um pouco de 2020, que a gente sabe que todos os gestores, né, e todo mundo que trabalha com investimentos teve uma série de desafios, né? Vocês que já têm aí uma experiência enorme no mercado, né, como gestor independente, você que fundou a Dália e tem um processo de investimentos que construído há muitos anos e que vem sempre se aprimorando. Como que foi 2020 para vocês em termos de continuidade daquilo que vocês já faziam? Teve alguma coisa nova que vocês precisaram criar, que vocês precisaram reinventar? E esses processos, essas estratégias agora, como que elas ficam daqui para frente, se vocês incorporaram? Conta um pouquinho para a gente desse processo, tanto para aqueles investidores que já estão colocando os recursos junto com vocês, e quanto aqueles que pretendem um dia, quando tiver a oportunidade, colocar também os recursos nos fundos da Dália para entender um pouco mais dessa questão estratégica de processo de investimentos. Legal. Boa pergunta. Uma das coisas que ajuda, que eu acho muito legal aqui da Dália, é que no time de gestão todo mundo é muito sério, todo mundo tem 20, 25 anos de estrada, e isso faz com que tanto a nossa sociedade quanto o processo de investimento seja muito horizontal. As decisões são tomadas em conjunto. Tipo, eu tenho o privilégio de vir aqui conversar com vocês hoje, mas todo mundo de manhã, quando senta para conversar, tem um monte de gente com muita experiência olhando diversos aspectos diferentes do mercado, tomando as decisões juntos para a nossa poupança que está no fundo, mas para a poupança de todo mundo que está junto com a gente, principalmente. Então, isso é uma coisa que ajudou muito no ano de 2020. Tá?
2020, de fato, foi muito duro, Kleber. Assim, a gente teve um stress test de 4 gerações. Assim, o negócio vai entrar para o livro de história, né? Quais foram as coisas que vale a pena destacar? A importância de você ter uma carteira diversificada e equilibrada, né? Você não tomar riscos desnecessários, você sempre está espalhado em várias ações, em vários países, em várias classes de ativos, você ter proteções. As proteções você tem que ter antes, porque toda crise, por definição, ela é meio que imprevisível. Então, a proteção você compra antes da crise vir. Então, todas essas coisas sempre fizeram parte da nossa filosofia de investimento aqui na Dália, e em 2020 elas ajudaram a gente a navegar razoavelmente bem em um dos períodos mais turbulentos da história. Coisas que a gente fez, em particular, que deram muito certo, por exemplo, como eu mencionei logo no início, a gente é comprado em ouro e comprado em dólar, que são 2 hedges naturais para a carteira. A gente pode até entrar em detalhes, se vocês quiserem, do racional. O comprado em ouro e comprado em dólar acabou ajudando a gente bastante no ano passado. Então, foi legal. Foi assim que a gente conseguiu ir bem durante 2020. Legal. Boa. Pelo que você tem se colocado aqui e a forma como você tem abordado essas questões que a gente tem falado desde o início do episódio, acredito que ESG é um conceito que faça parte da navegação de vocês também por aí. Totalmente. Assim, todo processo de investimento tem isso em todas as decisões. A gente está sempre olhando o ESG e quer ver eu vou dar às vezes eu tenho a impressão de que esse é um negócio que para a maioria das pessoas é difícil, é meio abstrato, né? É difícil. O que é esse negócio de ESG? A gente pode dar um exemplo real? Por favor. Vamos que vamos, então. A gente tem uma posição em cobre aqui, tá? Qual é o racional da posição em cobre? São 3 pilares principais. O primeiro deles é o ESG, que é a tua pergunta, Renata. Todo mundo já viu essa questão de uma matriz energética mais limpa, mais sustentável. Quando as pessoas falam disso, o que acontece? Infraestrutura digital e eletrificação. Carro elétrico, por exemplo. Sim. Essas coisas todas usam cobre pra caramba, porque o cobre é um baita de um condutor elétrico. Então, de uma certa forma, o cobre ele é um investimento ESG que a gente tem aqui. Mas não é só isso, né? No caso do cobre, especificamente, tem 2 outros fatos que são muito interessantes. O primeiro deles é 2021, é o aniversário de 100 anos do Partido Comunista Chinês. 2022 é a reunião do Congresso Chinês, onde o presidente Xi vai ser reconduzido pela 3ª vez ao poder. Por essas razões, o que poderia passar pela cabeça dele? Eu gostaria que a economia estivesse forte, né? Como é que eu faço para a economia estar forte? Dá estímulo. Quando? Agora. Voltando para o início da nossa conversa. Os caras estão dando estímulo pra caramba. Isso ajuda a explicar por que o minério de ferro está $170 e o cobre está aí $3,55. E a terceira razão é uma razão que a gente gosta mais. O cobre tem características antimicrobianas. Desde o Antigo Egito, ele é utilizado para transportar água, que ajudava a purificar. Os soldados, quando se feriam em batalha, eles raspavam suas lanças de cobre em cima das feridas para ajudar a não infeccionar. Por que isso é legal? Porque quando o coronavírus cai em superfícies de cobre, ele morre muito mais rápido do que do que ele morreria na maioria das outras superfícies. Por que isso é importante? Esse negócio é incrível. Nossa, impressionante. É incrível. Pode continuar a aula aí, que eu tô anotando aqui. Tô adorando. Não é todo mundo que gosta de cobre? Legal. Em alguns lugares, imagina um aeroporto, aquelas bancadas de aço inoxidável. Vai ser substituído por cobre. Aqui em Congonhas, eles estão fazendo algumas substituições por cobre já. Maçaneta, corrimão, botão de elevador, vai ser substituído por cobre. O cobre, quando você usa com esse tipo de aplicação, ele ajuda a diminuir o espalhamento de infecções e vírus. Isso é muito legal. Então, quando você junta
Quando você junta essas três forças, o cobre é ESG. O cobre é ajudado pelo estímulo que está tendo na China. O cobre é antimicrobiano, vai ter um monte de superfície sendo trocada por cobre para ajudar a combater o coronavírus. Pô, gostamos muito de investir em cobre. Mais ESG que isso eu não consigo enxergar. Né? Com tanto argumento que leva para o mesmo propósito, não dá para competir fácil com isso aí não, hein, José? Não, Zé. A gente acha que vai faltar cobre no mundo. Tá faltando já, a gente acha. Então, vamos ver como é que desenrola daqui para frente. Além do cobre que eu já anotei aqui para tentar ir comprar, e estocar, né, já que vai faltar, quais mercados vocês estão analisando aí como estratégicos e colocando aí na carteira de vocês como promissores para 2021 e trabalhando eles dentro do fundo hoje, que não são aí o que a gente pode chamar de tão tradicionais, ou mesmo até os tradicionais, mas que vocês enxergam realmente como os bons cavalos, como alguns gestores gostam de falar aí para o ano, ainda a partir de tudo agora que a gente já sabe, desde o final do ano passado, para as informações que a gente tem até agora. Pô, legal. A gente gosta de bastante coisa, viu, Cleber? Então, estamos vendo. A gente gosta muito de Bolsa no Brasil. Legal. A principal posição do Daily Total Return. Ele... Basicamente, por quê? Depois de 30 anos de juros altíssimos, o Brasil tinha os juros mais altos do mundo. Era 15% ao ano, um CDI acima de 1% ao mês. Isso fez com que a poupança do brasileiro fosse incrivelmente concentrada em renda fixa. Em 2019, começou a haver uma rotação para fora de renda fixa para outros investimentos, e essa rotação ela sofreu um baque em 2020 e voltou meio que para o início. Para vocês terem uma ideia, hoje, pelas nossas contas, tem aproximadamente 7 trilhões de reais parado em renda fixa no Brasil, com juros a 2. Com juros tão baixos, tem que mudar. Não tem alternativa. E mesmo se subir o que se espera, é pouco, né? Se subir para 4 ou 5 os juros, pô, é muito baixo ainda. Custo de oportunidade continua super barato, né? Isso é uma força incrivelmente poderosa que ajuda para burra a Bolsa aqui de forma geral. Uma outra coisa que é legal da Bolsa aqui, as empresas listadas na Bolsa, elas são, tem empresas incríveis. Se você pega e olha, apesar das sacudidas que o Brasil dá de vez em quando, de um macro que às vezes vai para lá, vai para cá, dá um frio na barriga danado, você pega empresas tipo Localiza, VEG, Magazine Luiza, Natura, Alpargatas, Eneva, Taesa, empresas impressionantes, né? Então a gente gosta bastante, a gente tem uma posição relevante. A gente, como eu mencionei aqui, a gente tem a posição em Bolsa dos Estados Unidos. É incrível, Estados Unidos é uma potência. Você vê, tem muitos negócios que tem lá, particularmente na Bolsa de Tecnologia deles, que não tem aqui o equivalente para você investir. Se você quiser investir num negócio tipo Google, Facebook, Microsoft, é mais difícil, né? Não existe um equivalente perfeito aqui no Brasil. Então, a poupança das pessoas faz sentido, na nossa opinião aqui, ter um pouco disso. Então, a gente gosta bastante de investir nos Estados Unidos por essas razões. A gente tem outros também, tem NTNB, tem ouro, mas para manter mais curto aqui, vamos falar de Brasil, Bolsa no Brasil, Bolsa nos Estados Unidos. Muito bom, e você tocou num ponto que eu queria saber também, já que vocês gostam muito de Bolsa norte-americana, você falou de Bolsa Brasil, qual é a expectativa de vocês em relação a esses índices de mercado? Tem muito espaço para crescer ainda, tanto aqui como lá fora? Tem algum que vocês olham com mais carinho? A gente acha que é para cima. É difícil de você precisar o número e é importante você ressaltar que tem riscos. Mas se você analisar o tipo de estímulo que está tendo aqui no Brasil, o estímulo brasileiro é os juros baixos, tá? E o estímulo que você está vendo é o estímulo mais forte das economias desenvolvidas dos últimos 50 anos, na nossa opinião. A vacina chegou agora, você vai ter reabertura. Quando as pessoas voltarem à vida normal, elas vão celebrar a vida. O pessoal vai viajar, vai aproveitar.
Foi assim depois da Segunda Guerra Mundial, foi assim depois da gripe espanhola em 1919. A gente ainda está no início da retomada. Os PIBs, o crescimento do mundo nos próximos 2, 3 anos vai ser incrivelmente forte na nossa visão, e isso tudo conspira a favor para a Bolsa, né? Então, a gente acha que tem bastante chão para andar ainda. A gente gosta bastante. Qual que gosta mais? É difícil. Gosto mais do Brasil. Gosto dos Estados Unidos também. Então, é difícil escolher, viu? Os dois são bons. Agora, o ano de 2020, né, José, foi tão desafiador para vocês, para os investidores como um geral, e a gente teve uma entrada tão grande de investidores e investidoras na Bolsa, e é consenso de vocês que os investidores tiveram que amadurecer para operar na Bolsa? A gente aqui fala muito sobre isso, porque testou muito o perfil de investidor de cada um, né? Testou muito o apetite a risco e a possibilidade de suportar aquela oscilação toda que a gente viveu e que não terminou ainda. Concordo, Renata. Assim, no Brasil, é de novo aquela história dos juros, né? Quando os juros é 15, você não precisa nem pensar para fazer sua poupança. Coloca tudo no CDI, é um negócio altamente rentável e seguro, que não sacode nada. No longo prazo, tu vai ter uma baita poupança lá quando você for se aposentar. Mas os juros caiu de 15 para 10, para 4, para 3, para 2%. Quando isso acontece, você tem que começar a se mexer para redesenhar o seu futuro financeiro. Não é um processo fácil, é um processo de aprendizado, é um aprendizado longo. As pessoas vão precisar de... É como tudo na vida, tem que estudar, tem que procurar, tem que fazer o dever de casa, tem que amadurecer, tem que procurar a ajuda dos especialistas. O pessoal do Itaú faz um trabalho muito bom, incrível com isso daí. Mas, assim, na nossa visão é inevitável. Assim, as pessoas vão ter que mudar a forma como fazem sua poupança. É um processo que tem que ser feito com cuidado e estudo e diligência, mas, assim, com juros baixos não tem volta, tá? Assim, vai acontecer, é questão de tempo. Legal. José, a gente ficaria aqui gravando com você mais 1 hora, se possível. Gostei muito do papo. Espero que você volte outras vezes aqui para conversar com a gente no podcast. Muito legal a forma como vocês enxergam o mercado associado a outras questões, que não se trata só de mercado, né? Nem só de dinheiro, nem só de investimento, mas de questões que estão ligadas à sociedade como um todo e que impactam no que vocês fazem, no que é o trabalho de vocês aí. Parabéns, achei muito legal ver isso de vocês. Gostei muito da aula sobre cobre também. Acho que você pode voltar para falar mais sobre isso com a gente. Pô, legal. Obrigado, Renata. Obrigado, Kleber. Pô, me diverti, foi bacana. Eu queria fazer uma sugestão. Claro. Vai lá, Zé. Bolsa, Brasil, Estados Unidos, juros, dólar, ouro, cobre. Segue a gente no Instagram, Dália Capital. Claro. A gente posta umas coisas lá de vez em quando, tratando sobre esses temas, ou entra no nosso site, se registra lá para receber nossas cartas mensais. Quem escreve, elas são super bem escritas, tá? Tem no máximo 2 páginas. Quem escreve é meu amigo, meu sócio Irai. Ele escreve super bem. Tem muita gente que considera ele 80% Warren Buffett e 20% Machado de Assis. Caramba! Adorei! Gente, Itaú, obrigado, tamo junto. Vamos fazer outra aí em breve. Obrigado, gente. Vamos com certeza, Zé. Além de investir na Dália, vamos investir nesse seu sócio, né? Porque depois dessa junção aí que você colocou... Eu tô correndo lá pra ler já, tô curiosa pra ver esse lado Machado de Assis aí. O futuro é mais que brilhante, mas olha, parabéns pelo trabalho, pelo desempenho, mas como a Rê colocou, principalmente pela condução, né? E tudo que vocês vêm fazendo aí dentro do mercado financeiro de uma maneira muito diferente de muitos outros concorrentes, né, e de maneira muito positiva para a gente ter aí uma gestão que seja realmente diferenciada em governança, em processo. Parabéns, obrigado. A gente espera você de volta aqui com outras histórias tipo a do cobre, para o investidor enxergar também o tamanho do que é esse mundo de mercado de investimentos, né, Zé? Que vai muito além daquilo que a gente enxerga no dia a dia, né? Quando a gente olha só um pouquinho para o que é apresentado pelas mídias mais padronizadas. Legal, vamos fazer.
Vamos combinar aí, quando todo mundo estiver vacinado, a gente marca de almoçar um dia desse. Combinadíssimo. Obrigada, Zé. Obrigada, Kleber e todo mundo que acompanhou esse episódio. Reforço aqui o convite para vocês seguirem a Dália no Instagram. Segue também o Itaú Investimentos no Telegram para não perder os nossos conteúdos. Acompanhem aí as cartas deles, as nossas. Fica um convite duplo para vocês que estão ouvindo esse episódio. Obrigada pela audiência e a gente se vê no próximo. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.